dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. João capítulo 5, verso 46 e 47. Porque, se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Louvado seja Deus! Estamos estudando como interpretar as Escrituras. O tema desta semana: idioma, texto e contexto. Hoje, quinta-feira, livros e sua mensagem. Bem querido, bem querida, você sabe que pode encontrar o nosso guia de estudo na Casa Publicadora Brasileira. Sabe que pode participar conosco. Portanto, faça comentário, faça pergunta, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outro. Inscreva-se no canal. É importante inscrever-se no canal. Vou dizer mais uma vez, inscreva-se no canal. E acima de tudo, ore por nós, para que Deus nos ilumine cada vez mais. Bem querido, bem querida, estamos em um tema muito curioso: livros e sua mensagem. A unidade maior na Bíblia são os livros. E nós temos uma quantidade de livro interessante na Bíblia. Por isso ela pode também ser chamada de biblioteca. A palavra biblo, livro do grego, significa justamente isso, essa coleção, papel, coleção de escritos. E aí nós temos, queridos, uma série de livros com determinados autores. O maior autor de todos é o Espírito Santo, mas os homens que foram usados como instrumentos para escrever a palavra também deve ser levado em conta. Portanto, quando chegamos próximo de uma unidade bíblica, nós precisamos saber a respeito do livro algumas coisas importantes. Quem escreveu? Quando escreveu? Qual a finalidade, o objetivo do escrito? Para quem escreveu também às vezes é importante, porque aquele contexto vai nos orientar e vai nos guiar a entender as realidades bíblicas. As unidades bíblicas, elas são de diferentes temáticas, diferentes abordagens e diferentes recursos da literatura. Nós encontramos mensagens proféticas, cartas variadas, as chamadas epístolas, para as igrejas. Nós encontramos livros históricos, nós encontramos na Bíblia cânticos, encontramos poemas, encontramos na Bíblia uma série de textos diferenciados por autores dos mais variados. A Bíblia, ela é um livro maravilhoso de ler, porque você tem uma série de recursos diferentes e também uma série de diferentes autorias. Bem, atribui-se a Moisés a autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia. E essa atribuição não foi feita por qualquer um. O próprio Jesus, nos versículos que falamos hoje, diz que Moisés escreveu a meu respeito. Então, aqueles que contemplavam Jesus conheciam os escritos de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Número e o Deuteronômio. Então, queridos, esses livros nós sabemos a sua autoria. E aí nós temos vários autores bíblicos fantásticos, como no Antigo Testamento, Josué, Davi, nós temos Neemias, Esdras. Embora alguns não escreveram diretamente, tiveram uma escriba para que pudesse escrever por eles. Mas a gente tem também livros bíblicos que não se menciona o seu autor. Por exemplo, o livro de Esther e Ruth não se sabe da sua autoria. Os livros de Samuel e Crônicas também não. Outro que a gente pode levar em consideração são os livros, alguns também do Novo Testamento. Especificamente o livro de Hebreus, não se diz diretamente a sua autoria, entretanto se atribui a autoria a Paulo. Bem, Moisés escreveu a respeito de Jesus. Sabemos que
o livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio foram escritos depois da saída do povo do Egito, ou durante a saída. Mas o livro de Gênesis, esse foi escrito antes. Porque o livro de Gênesis, ele foi uma revelação especial de como tudo começou. E o livro de Gênesis é a base para se entender tudo. Porque lá tem um Deus que criou, lá tem como foi criado todas as coisas, lá tem a introdução dos seres humanos e de toda a natureza, lá tem a história do pecado, lá tem a história do dilúvio. Então o livro de Gênesis, ele é muito importante, ele é a base. Se rejeitar o livro de Gênesis, perde-se o sentido dos outros livros. Existe muitos, até que se dizem teólogos, que querem rejeitar o livro de Gênesis. É impossível. Se rejeitar o livro de Gênesis, rejeita-se toda a Bíblia. O livro de Gênesis é a base para entender o grande conflito, para entender por que estamos passando por tudo isso. Porque se não tivéssemos pecado, não necessitaríamos de um Salvador. Se nós não passássemos por aquele momento de afastamento de Deus, não precisaríamos então de um retorno. Por isso é muito importante, é a base. E nós vamos ter ainda 2 lições falando sobre o livro de Gênesis. Bem querido, bem querida, se você entendeu a mensagem de hoje, se você entendeu que a maior unidade da Bíblia são os livros e que esses livros têm os seus autores e que cada um tem um propósito, então você ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, ajuda-me a buscar o propósito de cada livro e ser orientado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.